reconheceram e estão clamando. E Deus não traz juízo. Por que Deus não traz juízo? A gente entende tudo isso através de Jeremias, capítulo de número 18. Quando Deus fala com Jeremias, desce a casa do oleiro e eu vou falar contigo. E Jeremias, ele desce a casa do oleiro. Quando Jeremias, ele desce na casa do oleiro, ele vai mostrar todo aquele processo e depois Deus vai falar com ele e vai dizer: se eu disser que vou destruir, se eu disser que vou derrubar, se eu disser que vou acabar, mas se o meu povo começar a clamar, começar a me buscar, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Agora, quando eu falar que vou abençoar, quando eu falar que eu vou fazer maravilhas, mas se o povo que ouviu a promessa, que ouviu as bênçãos que eu tinha para oferecer, para dar, começar a se voltar atrás, começar a fazer coisas ruins, longe de mim eu fazer tal coisa. Então Deus mudou? Deus não mudou. É simples. Se o povo começar a buscar a Deus, Deus vai verdadeiramente abençoar, vai fazer grandes coisas. Mas se o povo não se voltar para Deus, o que vai acontecer? O que Deus vai oferecer? Este homem é levantado por Deus para trazer esta mensagem de alerta para o povo. Esta trombeta, esse alerta é dizendo assim: desperta, pelo amor de Deus. Vamos acordar, está na hora de arrependimento. Aí lá no versículo de número 13, do capítulo 2, ele vai dizer: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, quem está falando é Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Durante todos os 20 séculos para trás, os 2000 anos para trás, nós vamos observar atentamente que nenhum homem na face da terra, ele produz avivamento. Nenhum homem. Aquele que produz avivamento é o Senhor. Ele produz. Então o que nós devemos fazer? Obedecer ao Senhor, abrindo os caminhos para que esse avivamento possa chegar até nós. Porque muitas vezes existe um bloqueio. Um bloqueio de quê? Isaías 59, versículos 1 e 2, ele vai dizer que Deus não está com seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir, nem as mãos dele estão ocultas, escondidas, para que ele não possa nos salvar. Significa o quê? Que Deus está com os ouvidos dele abertos e as mãos dele estão estendidas. Mas acontece que o versículo 2 vai dizer: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que não vos ouçam. Uma barreira. E o que tem que fazer para essa barreira cair por terra? Arrependimento é a primeira coisa. Se arrepender. Quando eu me arrependo, eu me converto. Conversão é um giro de 360 graus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, nas cartas, ele vai dizer: aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque as coisas erradas ficaram para trás. É isso verdadeiramente que ele está trazendo para o povo. Quando nós nos arrependermos, quando nós passarmos a buscar o Senhor, abrirá um caminho este que Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37 ao 39. Escutem com atenção. E no último dia, quem está falando? João, o evangelista, o apóstolo, ele está escrevendo e dizendo: no último dia, do grande dia da festa, Jesus se pôs em pé. Quando Jesus se colocou em pé, ele falou, dizendo: se alguém tem sede, venha
a mim e beba. Jesus falou o quê? Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas. Você sabe o que simboliza essas águas vivas? Quem é? O Espírito Santo. Rios de águas vivas está simbolizando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inicia a palavra de Deus, ou não? Gênesis, capítulo 1. E Deus criou os céus e a terra. No final, versículo 2: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele inicia e ele finaliza, porque aonde nós vamos morar haverá um rio de águas vivas, o Espírito Santo. E Jesus está dizendo para todas as pessoas, ele está dizendo para os discípulos: se alguém tem sede, venha a mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. O Espírito Santo correrá do seu ventre. O seu ventre fica na parte externa, fora do corpo, ou interna? Interna. Jesus está dizendo, ele fluirá de dentro para fora. Haverá uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Essa água a qual Jesus ofereceu à mulher samaritana no capítulo de número 4, ele vai dizer: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu daria, e ele te daria água viva, que jorra para toda a vida. Ele estava dizendo: se tu soubesse quem está aqui, tu não tem ideia, mas quem está aqui é aquele que batiza com fogo, é aquele que dá o Espírito Santo, é aquele que derrama o Espírito Santo. Jesus, ele está dizendo, e isto disse ele do Espírito que havia de receber. Para quem? Aos que nele creem. Eu tenho que crer para poder receber, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda estava aqui, mas ele iria morrer, ressuscitar, subir, e aí ele ia cumprir uma das promessas que ele fez, porque todas as promessas que Jesus faz, ele cumpre. Deus havia dito: da semente da mulher eu vou enviar, e ele vai pisar na cabeça da serpente. Falando sobre Jesus, ele prometeu Jesus e Jesus veio. Jesus, quando ele veio, ele disse: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. Ele disse: olha, eu vou dar o Espírito Santo, e ele deu o Espírito Santo. E ele prometeu também uma coisa que ainda não cumpriu, mas está bem pertinho: eu vou voltar. Então tudo quanto ele promete, ele cumpre. Nenhuma das suas promessas caiu por terra. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Outras passagens, irmão, inúmeras passagens. Ezequiel 47 descreve uma visão de um rio de águas que flui do trono de Deus, a qual a dimensão, o envolvimento com o Espírito Santo é tão tremenda, tão maravilhosa, tão gostosa, tão esplêndida, de uma forma que apenas, irmãos, quando eu estou no domínio, não vale a pena. Quando eu estou no controle, não vale a pena, porque eu tenho que deixar me envolver, eu tenho que verdadeiramente mergulhar no rio do Espírito. É por isso que o profeta, quando ele na visão, ele vai adentrando dentro do rio, o Senhor ele diz: entra mais, está no tornozelo, mais joelho, mais cintura, mais, até ele mergulhar e ficar submerso e perder o controle disso. O que Deus está dizendo? O que eu tenho para vocês é algo tão tremendo, tão maravilhoso, mas para isso
verdadeiramente experimentar esse rio fluir sobre vocês. Há promessas de Deus, promessas maravilhosas, mas o avivamento, para começar, a Bíblia nos falou no versículo de número 12, para que a gente possa chegar no texto desse congresso, nós temos que analisar o versículo 12. E o versículo 12, ele vai nos mostrar como esse processo do avivamento pode se iniciar nas nossas vidas. O primeiro: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Converter ao Senhor de todo o nosso coração não é religiosidade. Há muitos religiosos nos dias de hoje. Há muitos que são religiosos. A religião, pela sua etimologia, religar o homem a Deus, que é algo bom, não salva ninguém. Ser religioso não salva ninguém. Não salva. E o que salva? João 14,6 diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem salva? Jesus. Quem salva? Jesus. Na igreja sede, ainda dentro daquela placa, o pastor João quis fazer questão de mencionar, né? Só Jesus salva. Ponto de exclamação. Só Jesus salva. Para essa convenção, que não é religiosidade, não é fazer parte do ministério, porque às vezes a gente diz: eu sou da Manancial de Águas Vivas, eu sou salvo. Eu sou da Tocha Viva, eu sou salvo. Eu sou da Assembleia de Deus e eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu não sou salvo pelo ministério a qual eu congrego, porque o Senhor, ele não salva placas de igreja. O Senhor, ele salva todo aquele que se arrepende, se volta verdadeiramente a Ele. É por isso, quantas pessoas, os pastores aqui pregaram, que não estão nesse ministério, mas estão salvos em Cristo Jesus, seja lá onde for. Não é o ministério em si que salva, não é o cargo eclesiástico, não é porque sou pastor, evangelista, missionário, diácono, diaconisa, obreiro. Não. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque quantos naquele grande dia chegarão diante do Senhor e dirão: no teu nome expulsei demônios, eu fiz isso, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque não tinha intimidade, não tinha relacionamento. Não é ter uma carteirinha de filiação, não é vir para a igreja, abrir a igreja, ou estar na igreja, porque quantos verdadeiramente estão na igreja, mas não são igreja, conforme Mateus capítulo de número 18, a qual Jesus Cristo, ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: quem diz as pessoas ser o filho do homem? Estão dizendo que tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas. E isso é bom, mas eu não sou isso. E vocês, Pedro, tomado pelo Espírito Santo por Deus, ele vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, porque foi o Pai que te revelou, não foi carne nem sangue. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava falando dele, eu edificarei a minha igreja. E a igreja do Senhor, ela foi edificada. Outra promessa cumprida de Jesus. Quando Jesus, ele diz isso, ele está falando da igreja. Quem é a igreja? Igreja somos nós. Somos nós, o corpo de Cristo reunido. O corpo de Cristo, seja lá no Japão, do outro lado do mundo, ou aqui no Brasil. Somos nós. Esta união é a igreja. É a igreja que faz a vontade de Deus. Porque quantos muitas vezes vêm para a igreja, mas não faz a vontade de Deus? Quantos muitas vezes fazem visitas? Eu lembro das consultas pastorais, 300 pessoas, mais de 300 pessoas eram atendidas pela manhã. E no culto, que é Jesus, quantos queriam Jesus? A quantidade ínfima. Poucas pessoas. Um trabalho maravilhoso. Até mesmo porque não somos nós quem salva é o Senhor. Nós apenas transmitimos a mensagem. Pois bem, não é
mas sim um relacionamento pessoal com Cristo. Nós devemos ter. Essa convenção gera uma intimidade, um relacionamento. Não ore só na igreja, ore no seu quarto. Não espere a leitura devocional para ler a palavra de Deus. Crie intimidade com a palavra, leia a palavra, ore, converse com o Senhor. Ao acordar, tenha o seu devocional. Procure conhecer mais a Deus, procure criar intimidade com Deus. Alguém está precisando de oração? Até quando você vai precisar verdadeiramente de buscar um pastor, de buscar alguém? Ele verdadeiramente quer te usar, ele verdadeiramente quer usar você, ele quer usar você, ele quer fazer verdadeiramente grandes coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse é o segundo ponto. Como assim o segundo ponto? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Senhor é tudo para mim. Deus é tudo para mim. É tudo? Quantas vezes você conversou com Ele hoje? Quantas vezes você pensou no Senhor? Quantas vezes a obra de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou gastamos mais tempo em TV, em redes sociais, em tantas outras coisas do que a palavra de Deus? Irmãos, é analisarmos. Fazemos uma análise do que é mais importante: a palavra de Deus ou as outras coisas? Aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem você tem pensado mais? Quem você tem investido mais tempo? O que você tem feito pela obra de Deus? É isso que nós devemos analisar verdadeiramente. Esse é o segundo ponto, de todo o vosso coração. Às vezes o ser humano busca Deus em um momento de impulso emocional, através da fala, através de choro. Às vezes a pessoa acaba pensando: me arrumei todinho, é de Deus, é isso, é aquilo. Mas o verdadeiro relacionamento de Deus é aquele que, mesmo quando você não escuta Deus falando contigo, mesmo quando você está na prova, numa situação às vezes desesperadora, e às vezes não se levanta ninguém para orar, ninguém